Beleza, então vamos passar aqui sobre o relatório de resultados do primeiro trimestre da empresa Multiplan. Beleza, então, Multiplan, uma das maiores empresas de shopping, né? Portfólio de shoppings como Morumbi Shopping, Barra Shopping, BH Shopping, Village Mall, tá? Então, uma das maiores, sem dúvida, nesse setor, tá? Então, vamos passar aqui a visão geral, tá? Então, um ótimo resultado. Estamos falando aqui em número de vendas, né? Um aumento de 10% ao ano desde 2007, 12,7% de receita bruta, 13,4% de NOI, né? Que é receita operacional líquida, EBITDA 14,9%, fluxo de caixa operacional 19,4% e lucro líquido de 24,9%, tá? Um resultado bem sólido, um resultado bem forte da empresa. Uma coisa a se destacar aqui, podemos falar sobre a taxa média de ocupação, chegou a 96,4%, ou seja, vacância menor do que 4%, tá? Isso para shopping é excelente. Até 5% taxa de vacância para shopping é bom. Entre 5 e 10 já é ok, acima de 10 já tem que começar a verificar alguns pontos, mas até 5%, então, ótimo, excelente a taxa de vacância para esse segmento de shopping, tá? Então, esse trimestre ficou muito destacado a expansão que a empresa vem fazendo na parte dos shoppings, tá? Aqui a gente teve a expansão do Morumbi Shopping, nesse primeiro trimestre de 2026, a expansão do Morumbi Shopping, primeira de 4 extensões programadas, e adicionou 13.141 metros quadrados de ABL, tá, para o shopping. Além disso, crescimento de vendas de 14,6%, tá, nesse shopping do Morumbi, que é o principal shopping da companhia. Tá? Então vamos falar um pouquinho das receitas. Tá? Então, o primeiro trimestre, a receita de venda de imóveis foi de 300 milhões, então basicamente foi o que deu up na receita, tá? Essa receita não recorrente. Tá? Então, quando a gente fala em receita operacional de shoppings, a gente fala em aluguéis de lojas, estacionamento, mall e mídia. Venda de imóveis entra como não recorrente. E nesse caso aqui, a gente teve 300 milhões de não recorrente. Isso acabou dando um up no resultado da Multiplan. Então, esse crescimento foi impulsionado principalmente pela venda. Vendeu 10% do BH Shopping. Tá? Aí tem que tentar entender por que essa venda, 10%. Tá? Se o BH Shopping é um dos principais shoppings da companhia, se valeria a pena vender. E o outro é o projeto Golden Lake, tá? Que é um projeto imobiliário do Rio Grande do Sul. Concluíram aqui a entrega da primeira fase Lake Vitória, a segunda fase está em construção, e à medida que as obras vão sendo feitas e vão sendo vendidas nos apartamentos, eles vão incorporando isso nas receitas. Tá? Como eles estão ainda na segunda fase, provavelmente vai vir receita ainda em 2026 e receita ainda em 2027 em relação ao Golden Lake. Tá? Então, a gente deve continuar tendo alguns não recorrentes, tá? De resultados da empresa, que devem afetar bastante aí o fluxo de caixa e o lucro líquido da empresa. Evolução de obras, beleza, isso vai ser incorporado. A terceira fase em julho, reforçando ainda mais a contribuição do projeto a partir de 2027, tá? Então foi mais ou menos o que eu falei aqui. Tivemos um menor CAPEX, isso vai gerar mais fluxo operacional, que é bom, né, para a companhia de certa forma. Investimentos em revitalização corresponde a 2,8% do NOI, então todo o shopping ele vai sendo revitalizado, tá? E com o tempo ele vai, consequentemente, melhorando seu aluguel, melhorando, né, o fluxo de pessoas e, consequentemente, a receita do mesmo shopping. Tá? Isso aconteceu agora, a gente vai ver com o Shopping New York. Tá? Ele passou por um período de revitalização durante 2 anos e agora ele começa a colher esses frutos, tá? Do que foi a receita agora desse shopping. Destaques para o Super App Multi, tá? Um aplicativo que segue acelerando a geração de valor, mais de 10 milhões de downloads, mais 35% de crescimento no volume de vendas, aumento de 30% dos clientes com nota cadastrada, tá? Então, esse app aqui, ele acaba agregando para você utilizar todo o universo, tá, da Multiplan. Então, você coloca notas, recebe benefícios, tá? E você está cada vez sendo mais fidelizado com a marca, tá? Eles vêm fazendo isso muito bem. Então, a receita de locação, ó, aumento de 6%. Receita de serviços, aproximadamente um aumento de 4%. Receita de estacionamento aumentou em 11%, olha só como a parte de estacionamento, que equivale a uns 10% hoje do shopping de receita, aumentou bem. Tá? E venda de imóveis, vocês podem ver que ano passado a venda de imóveis foi 19 milhões, esse ano chegou a 300 milhões, então isso realmente ajudou bastante
no resultado da companhia, tá? E aí você pode ver 57% de aumento da receita líquida vem muito através dessa venda. EBITDA aumentou 29%, as despesas aumentaram um pouquinho, né? Normal também aumentou um pouco a receita, sempre aumenta um pouquinho a despesa. O ideal é sempre aumentar bastante a despesa e não aumentar tanto aumentar bem a receita, né? Esse é o ideal, e não aumentar tanto a despesa. E aí você vai gerando essa discrepância e você vai conseguindo aumentar bem seu EBITDA, tá? E aí, lucro líquido acima de 35%. Aqui, ó, quando a gente fala só em parte operacional, o aumento foi de 2,5%, tá? NOI aqui é a receita operacional líquida, então não foi um crescimento tão grande, mas quando você coloca a parte de não recorrente, que é a venda do imóvel, já ajudou bastante. E aí, ó, fluxo de caixa operacional aumenta 18%, tá? Então, bastante caixa para a companhia. Então, tivemos um crescimento que foi praticamente impulsionado por expansões, então não teve muita compra de shopping, nada disso. Eles expandiram os próprios shoppings, tá? A expansão significativa foi no Morumbi Shopping, tá? Morumbi Shopping aumentou suas vendas em 14,6%. Além disso, o fluxo de veículos aumentaram em 6,6% e 16,2% em março, tá? Que foi basicamente o impacto da expansão, né? Então, provavelmente eles aumentam a expansão, as pessoas ficam curiosas para ver como é que ficou, né? E acabam indo para o shopping e geram receita para o shopping, tá? Isso deve acontecer nos próximos shoppings que estão sendo expandidos também. Destaque para o Parque Shopping Maceió e o Morumbi Shopping, beneficiado pelas expansões inauguradas, tá? Então, realmente, se não me engano, no ano passado, né, o CEO da companhia ele falou muito em termos de expansão, né? Alguém perguntou se iria ter compra, se iria ter investimento em outros shoppings. Ele foi bem claro falando que ele provavelmente ia investir em mais expansões dos próprios shoppings, tá? Era mais ou menos o foco dele nesse ano. Vendas trimestrais subiram 7%. Parque Shopping Maceió, já falou aqui, né, que teve um aumento da expansão, então isso fez 14,5%. E como eu tinha citado aqui, ó, New York reforçou o impacto das revitalizações, tá? Ele passou por um alto ciclo de revitalização entre 2023 e 2024, e o shopping voltou a liderar o crescimento de vendas do portfólio, com alta de 16% em relação ao trimestre de 25. Tá? O que é importante também a gente sempre olhar? Eu estou falando muito de primeiro trimestre de 2025. Shopping é uma empresa, né, uma área que a gente trabalha muito com sazonalidade. Então é importante comparar trimestre com trimestre. Tá? Não adianta a gente comparar, por exemplo, primeiro trimestre 25, primeiro trimestre 26, com o quarto trimestre 25. Tá? Não faz sentido. A gente trabalha trimestre com trimestres. Tá? E faz muita diferença. Natal, época Páscoa, tá? Então isso realmente faz bastante diferença e depende muito da sazonalidade. Então vamos passar aqui para os indicadores operacionais por shopping. Então você pode ver o que aumentou bastante aqui na venda dos lojistas, em Morumbi Shopping, como eu tinha falado, New York, Parque Shopping Maceió, que passaram por revitalizações e expansões, o Anália Franco e o Shopping Vila Olímpia, tá? No total, tivemos um crescimento de 7%, que foi bem dentro do esperado, tá? Bem de acordo com o mercado. Inclusive, se eu não me engano, no meu valuation eu projetei crescimento de 7% de receita no ano. Vamos ver se vai bater no final do ano, tá? Então, venda das mesmas lojas, foram as lojas que já estavam no passado, as vendas das mesmas lojas cresceram 5%, tá? Com destaque para a área de alimentação e área gourmet, tá? Que subiram aí algo em torno de 11%. As lojas âncora, principalmente, subiram 30%. Então, como eu falei, taxa de ocupação, taxa de média de 96,4%, destaques para o Jundiaí Shopping, Parque Shopping Barigui, Shopping Vila Olímpia. Tá? Então, como eu falei, menos de 5% é excelente indicador para a empresa. Morumbi Shopping, praticamente 1% de vacância. Então, custo de ocupação, menor custo de ocupação para um trimestre desde o primeiro trimestre de 2019. Custo de ocupação dos lojistas foi de 13,8%, tá? Então, 8,8% percentual de vendas, 5,2% o encargo com percentual de vendas. Então, foi o menor indicador operacional para lojistas desde o primeiro trimestre de 2019. Tá? 50% foi locação, 10% foi parte de estacionamento, 34% sobre a venda de imóveis. Viu como foi bem relevante essa venda, tá? A venda do BH Shopping e a venda do Golden Lake, né, dos imóveis do Golden Lake, viu como foi bem relevante para a companhia na receita. Então, a receita de locação do primeiro trimestre, vocês podem ver que
basicamente, entre a parte de locação, né, que foi um total de 423, o que representa mais de 10% aqui? BH Shopping, Barra Shopping, Morumbi Shopping. Tá, o BH Shopping, ele é bem relevante para a companhia, então tem que tentar entender por que eles venderam 10% do shopping, né, qual foi o racional, né, disso, porque é um shopping que gera bastante receita, tá? Um shopping que é bom para a companhia, tá? Então, para entender o que aconteceu, a gente pode ver aqui que os menores valores aqui temos o New York, mas que cresceu bem. Temos Shopping Santa Úrsula, que cresceu bem também, cresceu 20%. Tá? E quem cresceu menos aqui, quem cresceu abaixo da média, o Pátio Savassi não cresceu, Ribeirão Shopping não cresceu, Parque Jacarepaguá cresceu 21%, muito bom, tá? Shopping que vinha aí meio mais ou menos, Parque Jacarepaguá cresceu bem. Deixa eu ver o Parque Shopping Campo Grande, 8%. Tá? Receita de estacionamento cresceu 11%. Então, despesas gerais administrativas, a gente pode ver aqui em relação ao primeiro trimestre, praticamente não cresceu, tá? Ficou no zero a zero, então foi bom para a companhia, que cresceu receita, ficou no zero a zero nas despesas. Então, aqui a gente pode ver o impacto dos empreendimentos imobiliários, tá? Então, o Lake Vitória e o Lake Aire, tá? A gente tem só um de VGV deu mais de 600 milhões, tá? Então, realmente gerou bastante receita para a companhia, tá? Esse empreendimento residencial em Rio Grande do Sul. Então, o resultado financeiro aqui, em termos de endividamento, estamos bem tranquilo, está bem tranquilo, né? Então, você tem bastante caixa, tem um fluxo operacional de mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão, tem caixa de quase 1 bilhão, você tem uma amortização de dívidas que vão acontecer na casa de 400 milhões, na casa de 300 milhões, 500 milhões, tá? Então, em relação à dívida, parece estar bem controlada, tá? A gente tem bastante prazo aqui para as dívidas e tudo em relação ao CDI, né? 96% em relação ao CDI. Quando tiver o CDI baixando, vai melhorar mais ainda a situação, tá? Que a gente vai pagar bem menos juros da companhia, vai pagar bem menos juros de CDI, tá? E isso realmente para a companhia vai ser bem interessante. Tá? A dívida aqui no custo de mais ou menos CDI mais 1,8, CDI mais 5, não é dívida muito cara, mas também não é dívida barata, tá? Deve baixar bastante, se a gente conseguir descer uma CDI para 12, 12,5%, vai melhorar bem a dívida, tá? Então, a dívida líquida sobre EBITDA bateu 2,1, tá? 2,1 vezes, tá? Então, 116 milhões em investimento de CAPEX, 43 milhões em amortizações programadas de dívida, 118 milhões em juros e 97 milhões em juros sobre capital próprio. Então, CAPEX, tá? O CAPEX desse trimestre. Os investimentos foram direcionados para a expansão dos shoppings, tá? Então, expansão, 85 milhões em expansões de shopping e 31 milhões em revitalizações. Tá? Revitalizações, TI, inovação digital, tá? Então, os projetos que estão em andamento aqui, ó, Barra Shopping, Parque Shopping e BH Shopping. São os 3 shoppings aí que estão recebendo revitalizações e expansões, tá? Então, falando da plataforma hoje, da Multi, né, o app multiplataforma, 1,7 milhões de clientes utilizaram serviços Multi com o aplicativo, crescimento de 40% nas visualizações, tá? 1,7 milhões de clientes ativos, programa de relacionamento avança em fidelização e recorrência. Ecossistema amplia a geração de valor para os lojistas. Aqui algumas ações, tá, que foram feitas nos shoppings. Aqui o portfólio de ativos, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho alguns números aqui dos shoppings, ó. Que me chama a atenção aqui praticamente é Barra Shopping, Morumbi Shopping, BH Shopping, né? Valor de vendas acima dos 2.500 metros quadrados, R$ 2.500 por metro quadrado. Diamond Mall, bastante também. E o Village Mall também, com um número praticamente quase igual ao Barra Shopping, né? R$ 3.700 por metro quadrado. Então, um valor bem alto de vendas por metro quadrado. E um aluguel bem abaixo dos outros, né? Um aluguel de R$ 178 por metro quadrado, sendo que Barra Shopping é R$ 425 o metro quadrado, tá? Então, me leva a crer que tem uma possibilidade de expansão aqui no aluguel do Village Mall. Morumbi Shopping continua sendo o maior valor de aluguel, R$ 472 por metro quadrado.
e o resto aqui dos melhores shoppings oscilando aqui entre 250 e 300 reais metro quadrado. O que me chama a atenção também aqui é o aluguel de 336 reais por metro quadrado do Shopping Santa Úrsula, né? Realmente um valor bem baixo. 76 aqui do Parque Canoas também. Campo Grande também abaixo dos 100. Parque Jacarepaguá 118, né? Então valores bem mais modestos. New York também 108 reais. Aqui a gente vê os ativos, eles basicamente estão concentrados na região sul-sudeste, tá? Que é a região onde gera a maior rede de economia realmente, da economia, tá? Tem um no Nordeste, tem um em Brasília, mas realmente Sul-Sudeste domina aqui o portfólio da Multiplan. Bom, então acho que é isso. Acho que, de modo geral, deu para passar um pouquinho sobre todo o resultado. Para mim, foi um bom resultado, foi em linha com o que a gente esperava, foi em linha com o mercado, tá? Um aumento de receita de 7%. Eu acredito que deve manter mais ou menos nessa faixa de expansão, tá? De receita ao longo desse ano. Tá? Vamos esperar os próximos resultados e ver também os resultados das próximas companhias que vão vir. Tá? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.